Pais amados, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Mais uma palavra para o meio e o seu coração. O título dessa palavra é a impureza da igreja de Corinto. Olha só, repreensão e exortação. Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 5 de 1 Coríntios. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. E ele começa trabalhando, nós vamos versículo por versículo. É pequeno, são 13 versículos. Nós vamos estar lendo e comentando, fazer pequenos comentários e inserções. A impureza da igreja de Corinto, repreensão e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Ou seja, dentro da igreja de Corinto, existia um camarada lá que estava tendo relações com a sua madrasta. E Paulo ficou sabendo, e aí ele começa a escrever. Aí ele fala no versículo 2, estáis inchados, e nem ao menos vos entristeceste por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Mais uma chamada à atenção. A igreja sabia da situação, a liderança sabia da situação, os pastores ali, os responsáveis, os presbíteros daquela igreja sabiam de tudo que estava acontecendo, mas eles estavam inchados em si mesmos, no seu conhecimento, na sua sabedoria, em tudo, menos entristecidos. O Espírito Santo não estava trabalhando na alma, no espírito, do coração deles. A palavra de Deus não estava pujante em seus corações, porque ele não tinha tirado, ou seja, da comunhão. O camarada continuava dentro da igreja, continua fazendo o que ele estava fazendo. A Bíblia não diz o que ele fazia, mas ele era alguém que era conhecido, não era um qualquer. E aí no versículo 3 ele diz, eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, com E minúsculo, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha o que ele fala aqui. Paulo diz o seguinte, eu estou ausente, mas em espírito eu estou presente convosco. E isso me chateou, isso me entristeceu. E eu já determinei, como se estivesse aí com vocês. E aí aponta para o camarada, esse camarada que fez tal ato, o corpo dele vai ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Amados, hoje se nós falarmos alguma palavra dessa na igreja, é o mimimi que levanta. As pessoas estão esquecendo que precisam ser confrontadas pela palavra, querem viver nos seus pecados, nos seus deleites, mas não querem ser confrontados. Está igual a igreja de Corinto no capítulo 5, impureza da igreja de Corinto. Essa é uma palavra viva para nós, para os dias atuais. Então, meu amado, pega essa palavra no seu coração. Ah, pastor, mas eu não estou tendo um relacionamento com a mulher do meu pai. Ei, aqui nós estamos falando de pecado. Qual é o teu pecado? Qual é o nosso pecado? Aonde estamos errando? Deus está nos chamando à santificação. Então, meu amado, pega essa palavra para você. No versículo 6, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? E aqui eu trago outra palavra. Esse pouco de fermento é o pecador que está convivendo com os santos. Então, um pouco de fermento, um pouco da vida errante dele, vai criar problema para toda a igreja. É no departamento pastoral, vamos falar assim, para vocês entenderem a situação. Vamos começar pela cabeça. Vamos no departamento de obreiros, que está vivendo em pecado, e todo mundo sabe, todo mundo convive, e ele não tem uma disciplina pública sobre ele. No departamento de mulheres, no departamento de jovens, adolescentes, no departamento de música, no departamento de louvor. Você está entendendo o que eu estou falando? São pessoas que estão ali. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Amados, Deus me chama a mim e chama a você para tomarmos uma atitude. E a Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios 15:33, de uma forma muito clara, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então nós temos que entender isso. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim
como estais, sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Está nos chamando a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Hoje você está em Cristo, precisamos viver em Cristo, para Cristo e com Cristo, vida de santificação, andando na santificação. Amados, Deus está nos chamando, pois pelo que façamos festas, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo aqui, ele nos chama a atenção que precisamos viver uma vida voltada para Cristo, para o Evangelho de Cristo, e não nos prendermos aos rudimentos do mundo, os rudimentos passados. Abramos o nosso coração e entendamos, para que possamos viver segundo a vontade de Deus. E Paulo, ele fala aqui de uma carta, que é uma carta perdida. Aqui vai a parte teológica, estruturante. Isso aqui é a 1 Coríntios. Essa carta que ele cita é uma primeira carta que ela não consta no nosso cânone da Bíblia Sagrada, ela se perdeu. No versículo 9, já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idosos, porque vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizento, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda com mais. Com tal nem ainda com mais. Ele não diz para você se afastar das pessoas que estão precisando de Cristo. Está falando de falsos irmãos que estão dentro da igreja, que você sabe que está vivendo vida em pecado, que não aceita serem corrigidos com a vara da correção. Nós temos a responsabilidade de chamar a atenção das pessoas e ministrar aos seus corações. Nós precisamos estar falando de Deus, trazendo a palavra, ministrando aos corações para mudar a sentença de vida dessas pessoas. Amados, é uma necessidade basilar. Eu quero que você aqui, eu quero que você veja aqui, livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amados, aqui agora você começa a prestar atenção e a entender que nós precisamos viver segundo a palavra do Senhor. Cuidado! Satanás está ao teu derredor, ao nosso derredor. Ele não está ao redor, está ao derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor nos guardando. Mas ele procura uma brecha para nos tragar. E aqui nós vemos essa palavra, Paulo escrevendo da igreja de Corinto, ele preocupado com essas pessoas que estavam dentro da igreja. Meninos espirituais, homens sem caráter, devassos deste mundo, avarentos, roubadores, idólatras, prostitutos. Diz para nem comer, com tal, nem ainda comais. O que é comais? Sentar à mesa com eles. Lembra do Salmo 1, versículo 1? É dessa forma, amado. Precisamos abrir o nosso coração e entender. Versículo 12. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não. Julgais vós os que estão de dentro? Olha ele chamando a atenção. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós o iníquo, ou seja, tirai dentro da igreja o imoral, aquele que você sabe, tem certeza. Aqui nós não estamos falando do joio não, irmão. Aqui nós estamos falando daquele que a gente tem certeza do pecado e deixa acontecer. Isso é disciplina pública. A igreja ela precisa estar extirpando o câncer que corrói. O câncer, o pecado que jaz e traz como se fosse normal e natural. Então, amados, a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Para os dias de hoje, pareceria até que
Sou até, vamos dizer assim, diferente, porque não se fala mais isso. As igrejas estão esquecendo de estar ministrando as vidas para limpar do pecado. Mas essa palavra de Deus é para o meu e seu coração. Então pega, evita essas coisas, se afaste dessas pessoas, não se assenta na roda dos escarnecedores. Por gentileza, é uma palavra que Deus fala para você, é para a salvação da tua alma, amado. Salvação da tua alma. Se você não entender isso, você já está perdendo totalmente o temor ao Senhor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a palavra para o seu coração. É isso que Paulo estava falando ali. Cuidado, nem se assentais com essas pessoas para comer. Fuja dessas pessoas. Pastores, homens de Deus que estão cuidando de rebanho, cuidem, porque vocês prestarão contas diante do Senhor por tudo que vocês sabem e não tomam uma atitude para resolver a situação. Cristo em nós, a esperança da glória. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.